tudo bem com vocês? Mais um devocional, mais um dia que estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês que essa aquarela eu fiz em casa. Peguei uma receita lá no Instagram. Se você quiser, eu passo depois aqui nos comentários. É só você dizer, eu quero, e me passa que eu passo para vocês. Porque ela fica perfeita. Eu desconfiei no começo, mas depois eu falei, gente, funciona mesmo. E fica muito, muito boa. E aí você pode ter a cor que você quiser, a quantidade que você quiser. Se bem que essa aquarela vai durar minha vida, o resto da minha vida toda, com certeza. Mas ela fica perfeita, é muito, muito boa. E só vai bicarbonato, corante. É muito fácil, é fácil. Depois, se você quiser, é só deixar aí nos comentários que eu posto para vocês. Então, antes eu vou fazer aqui um fundinho para colocar a minha imagem que tem lá no Pinterest, de graça. Eu já falei, vou repetir. Todas essas imagens são free. Você pode ir lá, vai lá na sua papelaria preferida, na sua internet, na sua impressora de casa mesmo, dá para imprimir. Eu uso papel adesivo porque é mais fácil. Depois eu não tenho que ficar usando cola, fazer lambança, né? Porque geralmente quando eu uso cola eu faço um pouco de lambança. Aí eu fiz esse fundinho amarelo para colocar essa ovelhinha. Por quê? Porque a mensagem de hoje fala sobre as ovelhas ouvirem a voz do Senhor. Então achei que essa imagem ela ficava perfeita nesse devocional. Eu tenho muitas imagens que eu já levei para imprimir, nem metade do que eu já fiz lá no Pinterest. Porque lá acho que tem mais de 400 páginas só com ilustrações. Tem devocionais prontos para você também copiar. Olha, vocês estão bem servidos, eu vou dizer uma coisa, porque quando eu comecei a fazer devocional, eu procurava esses tipos de imagem e era bem difícil de achar, sabe? Mas agora tem uma página que é Lia Ágil do Pinterest, que você pode procurar, que você vai ficar assim, ó, de queixo caído com tantas imagens bonitas que tem. Então eu já fiz aqui o foco principal, né, que é, quer dizer, depois da palavra é o foco principal, é a imagem, né, que é o que vai chamar a atenção. Agora eu tô escrevendo o versículo, e o versículo chave da nossa leitura está em João 10:27. Mas a nossa meditação vai de João desde o capítulo 10, do versículo 7 em diante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É muito maravilhoso a gente saber que nós temos um Deus que nos conhece e que se nós ouvirmos a voz dele, nós vamos o seguir e vamos ter a vida que ele prometeu, uma vida de paz, uma vida de segurança, porque é só em Jesus que a gente tem segurança. Eu tô fazendo meus devocionais todos os dias, bem cedinho. Eu acordo geralmente 5:30 da manhã, porque é o horário que eu acordo mesmo. E aí eu já, antes de qualquer outra coisa, eu vou fazer o devocional. Eu oro primeiro, depois eu leio a passagem, a mensagem, e depois eu faço o devocional. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. É a melhor hora do meu dia. E eu fico meio ansiosa até pelo outro dia. Tem vezes que eu quero fazer mais que um devocional, mas aí eu falo, não, vamos fazer um por dia bonitinho como deve ser. Devocional é todo dia. Todo dia a gente tem que estar na presença de Deus, buscando pra gente se fortalecer. Porque todo mundo passa por aflição, por angústia, por medo. Se a gente não estiver se alicerçando na palavra de Deus, a gente não consegue sobreviver. Então eu tô usando mais uns adesivinhos, porque eu gosto. Eu não fiquei minimalista na questão de enfeite. Eu amo enfeitinho. E modéstia à parte, esses enfeitinhos que tem lá no Pinterest são muito bonitinhos. Então agora vamos escrever o devocional. E é o que eu disse antes. É maravilhoso pensar que Jesus me conhece e me ama. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente não consegue ver a grandeza do que é o Senhor nos conhecer e nos amar, né? A gente fala assim, Jesus conhece meu coração, Jesus me conhece, mas a gente não tem muita
conhecimento do que é ser conhecido por Deus, por Jesus e ser amado por Ele, né? Então, coloca isso no seu coração, medita nisso dia e noite, que Ele conhece e te ama. E que um principal deu a vida dele para que a gente possa passar a eternidade junto com Ele e o Pai. Então, vamos começar aqui a escrever o nosso devocional, né? O título dessa mensagem é Conhecer e Amar. Vocês viram esse avatar que a Virginia fez? Ficou parecido comigo? Eu acho que ela caprichou, né? Porque ficou bem bonitinho, eu gostei. Então eu vou ler para vocês. Cristo tem amor por mim. Sei que a Bíblia diz assim. Isso é um hino da harpa cristã e a mensagem duradoura de uma das canções cristãs que mais resistem ao tempo, especialmente para as crianças. Quem frequenta alguma congregação sabe que esse hino é cantado bem nas escolinhas, para as crianças bem pequenininhas, porque isso já vai sendo incutido na mente delas, que Cristo tem amor por mim. Sei que a Bíblia diz assim. Escrito por Anna Warner, nos anos de 1800, essa letra afirma eternamente nosso relacionamento com Ele. Somos amados. Jesus me conhece. Eu amo isso. Isso traz uma perspectiva diferente sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Somos conhecidos. No antigo Israel, amar e conhecer as ovelhas distinguia um verdadeiro pastor de um funcionário contratado. O pastor passava tanto tempo com as suas ovelhas que desenvolvia um cuidado permanente e profundo conhecimento dos seus cordeiros. Não admira que Jesus diz aos seus: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele nos conhece e nos ama. Podemos confiar nos seus propósitos para nós e descansar na promessa do seu cuidado, porque o Pai sabe o que precisamos antes de lhe pedirmos. Ao lidar com os altos e baixos da vida hoje, descanse. Você é conhecido e amado pelo pastor de seu coração. É uma palavra que conforta o nosso coração, porque em meio a tantas notícias ruins, tantas coisas que abalam o nosso coração, quando a gente consegue ter essa certeza que nós somos conhecidos por Deus, nós somos amados por Deus. Ele deu a vida para nos salvar, Ele nos deu a oportunidade de conhecê-lo, louvá-lo. Então, é uma palavra muito confortante, é uma coisa que tem que estar no nosso coração. A gente tem que colocar isso como uma certeza absoluta. Não existe certeza mais absoluta na nossa vida do que Jesus nos amar, do que Jesus nos conhecer. Ele sabe o que a gente precisa. Às vezes a gente pede alguma coisa e não recebe, e a gente fica pensando assim, ai, nossa, Deus não me deu. Mas Ele sabe o que você precisa. Você acha que precisa de alguma coisa, mas Ele sabe o que realmente a gente precisa. Então a gente tem que confiar nisso. Quando a gente estiver passando por aqueles momentos de aflição, de angústia, esperar, porque Deus conhece os nossos caminhos, sabe o que é melhor para nós, e Ele diz pra gente descansar na presença dEle, confiar, porque se você que é pai e mãe quer o melhor para o seu filho, imagina o que o Senhor quer para cada um de nós. Então confia, espera, aguarda, continue esperando, porque às vezes a gente não recebe alguma coisa e a gente fala assim, não vou esperar mais, porque isso não é da vontade de Deus, isso Deus não quer. Às vezes tudo tem uma hora, o tempo certo de Deus. Às vezes não, sempre. Sempre é o tempo certo de Deus. Então que a gente saiba esperar, aguardar. Porque no tempo certo de Deus, Ele vai dar o que é necessário para nós. Não às vezes o que a gente vai pedir, mas o que a gente precisa realmente. E lá em Mateus também diz, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que peçais. Mateus 6,8. Então agora dá uma apagadinha, dá aquele trato e tá pronto o nosso devocional de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.